Fala galera do canal São Paulo em Família, estamos aqui novamente trazendo para vocês agora o react, né, da coletiva do Carpini. Vamos falar aí um pouquinho sobre, em cima do que ele viu dessa partida aí. Acredito que ele não teve muita polêmica, não assisti a coletiva, mas eu acho que o básico vai ser perguntar da arbitragem, do que aconteceu, e o Carpini não gosta de falar sobre isso, em outras oportunidades ele já não falou. E vão perguntar do Rames, que entrou e entrou muito bem, né? Então, vou soltar aqui pra gente. Vamos abrir aqui a entrevista coletiva. O Carpini pediu uma água, pediu só pra gente esperar rapidinho. Pera aqui, tá bom, então. O Carpini, boa noite. A diretoria do São Paulo já se manifestou com relação à arbitragem. Eu gostaria que você falasse a respeito do jogo, o desempenho coletivo do São Paulo, aquilo que você gostou, aquilo que você não gostou. E uma dúvida, por gentileza. Hoje, o Rames, ele aguenta jogar quanto tempo? Quanto que ele suporta? Bom, boa noite a todos. Mais um jogo para nós de desafiador, né? Não ter um atacante de referência, que é o Calheri, nos faz muita falta. Criarmos uma alternativa diferente e no meu modo de ver, funcionar tão bem. Neutralizamos a equipe do Palmeiras nos principais aspectos do adversário, né? Criamos as melhores chances, né, de gol. Então tudo isso foi muito bom. Claro que a gente veio de uma viagem, de uma recuperação em tão curto tempo, assimilação. Isso mostra o quanto nós temos um grupo comprometido, sólido, consistente, focado naquilo que está sendo proposto, disposto a aceitar as ideias. Com 15, 20 minutos da atividade ainda nós perdemos o Wellington Rato, então mais um fato que nós precisamos ali criar naquele momento. Então, mais do que falar nesse segundo ponto que você me falou do Rames, eu queria exaltar coletivamente o que foi o jogo do São Paulo hoje. Eu disse no nosso pré-jogo que isso é um ponto importante, né? Não que a gente use a competição estadual como um laboratório, de maneira nenhuma. O São Paulo, em todas as competições, ainda mais um nível de um campeonato como é o Campeonato Paulista, a gente quer sempre ser campeão e estar nas finais, né? E a gente trabalha para isso. Mas claro que a gente se dá ao luxo, em alguns momentos, de experimentar situações para o decorrer da temporada, para a gente entender tudo que nós temos de alternativas. E hoje foi mais uma boa... Só citar, eu acho que é puta corporativismo. Isso daí é pra não acabar falando mal do campeonato, mas é óbvio que o Paulista é um laboratório pra todos os times, né? Não, claro, Isso daí pra encontrar um time, né? Não tenha dúvidas disso, né? Alternativa. Em relação ao Rames, é difícil eu te falar, né? Acho que até o próprio atleta é difícil falar o quanto ele suporta. Se você falar o quanto ele quer jogar, acredito que na próxima partida ele também queira jogar mais. Se eu pudesse ter o Rames os 90 minutos, é claro que eu queria. O que você vê, o que o torcedor vê, eu também vejo. E vejo todos os dias. Só que o mesmo cuidado que a gente tem com o Rames, nós exageramos um pouquinho com o Lucas e perdemos eles por 30 dias. O Rames não fez a pré-temporada. Então, nós queremos o Rames mais em campo, mas nós precisamos respeitar o processo do atleta, todo o feedback, né, que é passado, proposto por ele em relação às cargas de treino, aos volumes. Vamos ter agora uma semana aberta, isso vai ser importantíssimo. Talvez com esse período, se ele conseguir fazer todas as sequências daquilo que vai ser proposto, talvez ele melhore ainda um pouco mais. Claro que vai chegar um ponto que ele só vai melhorar jogando. Mas para a gente chegar a esse ponto sem correr risco de perder um atleta como ele, a gente tem que ir com um pouquinho de calma. E nas próximas rodadas, o que foi planejado para ele já está bem definido, de a gente evoluir gradativamente. E aí vai chegar um ponto que vai depender do atleta, o quanto ele suportar em campo, 60, 70, 80 e quando chegar aos 90. E a gente espera que possa acontecer rápido, porque é um cara, tecnicamente, a gente não precisa perder tempo aqui falando do que é o Rames tecnicamente. Carpini, tudo bem? É o segundo clássico do São Paulo que tem polêmicas de arbitragem, que o presidente ele vai falar na zona mista. O Pablo Maia ele passou na zona mista e ele comentou que conversou com o árbitro naquele lance do primeiro tempo, que ele levou a solada do Richard Rios, e que o árbitro disse que não o expulsou porque saiu o gol. Eu queria saber, primeiro, se você tem algum conhecimento da regra em relação a isso, né, se tem alguma especificidade, se você também ouviu isso do Pablo Maia ou da arbitragem. E em relação aos outros dois lances polêmicos, muito torcedor está reclamando que os critérios utilizados foram diferentes. Bem diferentes. Então eu gostaria da sua posição em relação a esses três lances, por favor.
Bom, como você falou, na diretoria, o presidente já se posicionou muito em relação a isso. Para mim, mais do que o lance do Rafa e o lance do Luciano, foi o lance do Richard Rios. Aqui vocês acompanham, vivem futebol assim como eu, são pessoas que têm um discernimento, inteligência da regra. Até onde eu sei, se eu estiver errado, você me corrija. Indifere a decisão da arbitragem o desfecho da jogada. Esse é um ponto. Então, independente se foi gol ou não, a regra tem que ser aplicada. E, na minha opinião, foi o maior erro dele. Mais do que o do Rafa e mais do que o Luciano. Isso é só um ponto de vista meu. Não adianta eu ficar aqui batendo na arbitragem, falando de coisas que a gente não controla, o jogo não vai voltar atrás, não é a primeira vez que a gente tem algum tipo de queixa em relação a isso, mas aí fica aberta a opiniões de vocês, eu tenho as minhas, prefiro guardar um pouco mais para mim o que eu penso em relação à arbitragem do Matheus hoje e vamos para a próxima, né? Eu prefiro exaltar o que foi o jogo coletivamente, o quanto nós conseguimos neutralizar e criar situações, mesmo com muitas ausências, né? Ausências consideráveis, como o Rato que vinha voltando e o Caleri que é uma referência para nós. Então acho que foram coisas a serem mais valorizadas para mim coletivamente, mas complicado. Carpini, boa noite. Teve 2 momentos na partida que me chamaram a atenção, eu queria que você comentasse. Primeiro, o São Paulo estava com uma certa dificuldade para fazer a saída de bola no início do primeiro tempo, mas consegue fazer o gol roubando a bola no campo de ataque. Então, queria que você falasse dessa alternativa que o time encontrou para conseguir agredir o adversário. E no segundo tempo, a gente viu um Palmeiras desde o início trocando muitos passes, o São Paulo tendo certa dificuldade para recuperar e reter essa bola. Tanto é que a primeira finalização do São Paulo no segundo tempo vem com o Alisson, já com 44, 45 no segundo tempo, e aí parece que o time consegue dominar e pressionar. Queria que você citasse esses 2 momentos. Como que você conseguiu com o elenco? Porque eu vi você conversar pelo menos 2 vezes com os zagueiros para tentar ajustar a saída de bola, e no segundo tempo a dificuldade para manter essa posse de bola também, não deixar o Palmeiras o tempo inteiro gastando a bola e o São Paulo tendo que correr atrás para marcar. Tá. Bom, em relação ao primeiro tempo, né, como eu falei, nós tivemos 20 minutos para treinar e na parte final do treino nós ainda perdemos o Wellington Rato. Então você colocar um padrão perfeito de construção, de parte inicial, intermediária e terço final de jogo em 15 minutos é muito difícil, uma equipe que nunca jogou junto, sem uma referência com jogadores de mobilidade. A intenção era deixar um pouco a bola com os zagueiros do Palmeiras, que foi o que aconteceu, e foi dessa maneira que nós roubamos a bola e fizemos o gol, né? Eu acho que o Palmeiras trocar passes dá um ar de superioridade, mas eles trocaram passes onde nada acontecia. Na parte de construção inicial, longe do nosso gol, entre linhas ou próximo do nosso gol, onde representasse algum perigo, não aconteceu. Aí começou a ter um pouco, no meu ponto de vista, né, um pouco de impaciência do Palmeiras e começou a baixar os volantes do lado dos zagueiros, Richard Rios, Aníbal, para pegar a bola lá atrás, onde não acontece nada, digo. Então, para mim, é uma falsa posse de bola. São construções onde também não progride. Não vi uma construção tão efetiva assim, né, um controle de jogo muito menos. E na segunda parte também, se eu não me engano, nós finalizamos antes do Alisson, mas mesmo que, no seu ponto de vista, tenha de maneira assertiva o que você está falando, e eu não sei, estou falando porque eu não me recordo, mas eu acho que teve antes, mas o Palmeiras, se eu me recordo, também teve nenhuma finalização. Então, vale ressaltar que funcionou, que a gente trabalhou, funcionou, que a gente treinou, controlamos bem o jogo, controlamos o Palmeiras, vale se dizer que é um adversário a ser batido, um adversário que os comportamentos e os movimentos dentro de campo são muito sincronizados, porque são 4 temporadas juntos, e nós trabalhamos 15 minutos uma linha defensiva, um padrão diferente, sem referência, com mais mobilidade, encaixou muito bem e nós fomos melhores na partida, na minha opinião. Carpini, boa noite, foi a segunda vez que você usou... Aqui, eu acho que tem alguns enganos aí na fala dele, que logicamente que é das oportunidades, o Palmeiras teve sim, pelo menos 2 ali, aquele chute de fora do Richard Rios, aquela cabeçada ali no cruzamento do Rafael Veiga numa falta, teve sim, e o São Paulo não controlou nada do Palmeiras ali, foi assustador em determinados momentos, até que o Palmeiras baixou um pouco o gás deles, e aí sim o São Paulo deu uma dominada no jogo, até que saiu o gol no primeiro tempo, podia ter saído o segundo do Ferreirinha. Mas não concordo, Mas, não. Felipe, foi uma coisa, ele falou que ele queria ter uma referência. Se ele queria ter uma referência, por que ele não colocou o Juan? É duro, né, Randa? Aí eu falar alguma coisa aqui, eu vou ter que queimar o cara mais do que já é queimado aqui nesse canal, porque
Porra, tem uma coisa muito óbvia dele não ter colocado o Juan de referência, porque ele não é referência de nada, né? Se colocar o Juan lá na frente, você não assusta nem. Porra. Não, sim, não, eu concordo que ele Não que ele segura a é bola, não tem poder de. decisão. Sei lá, de decisão mesmo, de o cara ter uma finalização absurda, alguma coisa. Não tem nada, infelizmente. Tem o Endrick no Palmeiras, que é um jogador que é diferente, que é um moleque aí novo também, que é diferente. E tem o Juan no São Paulo. O Juan não tem absolutamente nenhuma semelhança com um centroavante de ponta aí desses Não, caras isso que eu sobem concordo. aí dos últimos anos. Acho Não, até, eu na concordo. verdade, que a base do São Paulo tem jogador melhor do que ele pra estar aí disputando posição no ataque. Mas aí é coisa do Carpini, a diretoria, os empresários, né? Mas assim, na minha lista aí de jogadores aí pra jogar lá na frente, putz, ele tá lá atrás dos caras da base. Se eu não me engano, entendi. é o William Gomes que é o centroavante? É o. Eu Não, esqueço o é o nome. Rian Francisco. O Rian Francisco, que é muito mais novo, eu testaria 1000 vezes mais ele do que o Juan. Então, assim, testar o Juan, talvez como ele já entrou outras vezes, na ponta, como segundo atacante, ele de centroavante, zero à esquerda, ainda mais num clássico desse. Né? Sistema com 3 zagueiros, né, nesse Campeonato Paulista. E quando você vai fazer a alteração, você tira o Igor Vinícius e não um dos zagueiros. Eu queria entender o que foi a tua ideia naquele momento para deixar o Ferrarese um pouquinho mais até por aquele setor. E se era algo que você já tinha imaginado nos treinamentos ou se foi pelo momento do jogo. Não, eu não ia mexer onde para mim estava muito consistente, né? Não tinha por que eu tirar um zagueiro naquele momento do jogo, um jogo controlado, né? Tivemos ali se eu não me engano foi antes da finalização do Alisson, um lance, na minha opinião, de penalidade também, que poderia ter sido aplicada a mesma regra no Luciano, então nós estávamos jogando no concordo campo com ele. também do Palmeiras. Colocar na O mesma Palmeiras regra. depois coloca mais um jogador de velocidade, não tem porque eu ficar exposto e correr riscos. Eu acho que não é o empate que nós queríamos a vitória e acho que merecíamos, né? Mas como eu falei, nem tudo nós conseguimos controlar na partida. O que aconteceu hoje a gente não consegue controlar. Então a gente acho que foi muito satisfatório o que nós produzimos e eu não tinha por que mexer numa estrutura que estava muito bem encaixada, onde ele ainda colocou o Lázaro, jogador de velocidade, o Caio, que tem um corredor, Endrick, que não precisa falar da velocidade, e o Rony. Então eu ia estar exposto demais. Eu tentei dar um pouco de desafogo pelo lado com o Eric, que fez uma linha de 5 ali e desafogou um pouquinho mais, ao invés de eu abrir mão de um setor onde estava muito organizado. Carpini, boa noite. Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes. Eu sei que você não quer comentar mais tanto sobre a arbitragem, mas é inevitável te perguntar porque você é representante do São Paulo na área técnica e hoje o presidente Júlio Casares disse que chega do Abel apitar o jogo, né? Quanto há de exagero ou calor do momento nessa declaração e quanto que, de fato, ali próximo da área técnica atrapalha a movimentação do Abel Ferreira ali? Bom, não digo que atrapalha, cara. Na verdade, assim, eu não vou falar nada em relação a isso. Deixa o que o presidente falou. Eu acho que assim você acompanha o futebol diariamente e deve ter acompanhado já pelo menos uns 100 jogos aí do Palmeiras. Então, o comportamento dos adversários, das pessoas, de área técnica, acho que cada um tem as suas opiniões. Eu prefiro não externalizar a minha, mas eu vou ficar meio imparcial. Eu não gosto disso, eu prefiro responder as perguntas, mas queria que você me entendesse que acho que qualquer coisa que eu excedesse vai virar polêmica. Vamos falar disso a semana inteira. Nós só temos jogo na próxima rodada. Não vai mudar o que aconteceu. Então acho que não vem ao caso o que eu penso. Vocês acompanham o futebol, acompanham o Palmeiras, acompanham o Abel e acho que você tem a opinião de vocês bem formada, assim como eu tenho a minha. Boa noite, Carpini. Tudo bem? Vitor Peixoto, Web Rádio Gol de Placa. Apesar do empate amargo que fica em relação a tudo que aconteceu na partida, queria que você falasse um pouco sobre a partida do Ferreirinha, que a cada vez mais vai tomando o seu espaço ali no setor ofensivo da equipe de São Paulo. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite. Fez outra grande partida, né? Um cara de desafogo, de 1 para 1, cumpriu muito uma função diferente um pouco, saiu da característica dele, né? De jogar muito em cima da linha, acho que isso foi bacana. Você vê o quanto esses caras estão dispostos a fazer pelo São Paulo, né? Pelo nosso projeto, pela nossa temporada. Então, sem dúvida é mais uma boa opção que a gente vem ganhando. E o que preocupa um pouco agora
Ainda bem que nós vamos ter uma semana aberta para poder trabalhar e descansar um pouco mais, mas também a sequência, né? O Ferreirinha vem participando de quase todos os jogos e hoje, ali de uns 60 minutos em diante, foi um cara que sentiu muito a parte física, mas é natural, mas eu prefiro enaltecer o que ele tem feito. Os comportamentos com bola foi isso que trouxe ele até o São Paulo e o que ele já conquistou na carreira, e os comportamentos sem a bola, e eu prefiro, isso sim eu quero exaltar, porque ele tem sido muito comprometido com o grupo. Uma situação, falando, o Ferreirinha, quando a gente fala da contratação do Ferreirinha, para mim, pelo menos, parece muito óbvio que ele foi contratado para ser titular. Eu também acho, né? Ou quem que era a convicção deles era qual? De quem seria titular? O Eric? Na minha concepção, desculpa, não sou especialista, não sou o Carpini, não sou ninguém, mas entendo que um cara do calibre do Ferreirinha, ele vinha para ser titular. A menos que estavam imaginando que realmente o time contaria com o Rames, Lucas, Luciano E Caleri. e Caleri. Eu enxergo que ele vinha para isso mesmo, para brigar para ser titular. O Eric veio para brigar ali, para compor elenco, etc. Concordo, um cara de menos reconhecimento nacional aí, etc. Agora, o Ferreirinha não. O Ferreirinha já vinha para isso. Não acho que o Wellington Rato vá tomar a posição ali da ponta direita abertamente assim, sem mais problemas. Acho que vai ter um revezamento legal aí, mas imagino que o time hoje, a ser esboçado, posso estar ficando maluco, mas é Ferreirinha, Lucas, Rames e Caleri. Não deve mudar muita coisa disso, não. Carpini, boa noite, tudo bem? Claro que a mudança no esquema tático foi por causa das circunstâncias da partida, né? Eu acho que se você tivesse tão pouco tempo para treinar e tivesse todo mundo à disposição, o seu sonho de consumo seria poder manter o time mais vezes, né? Apesar de ser bom você poder testar outras possibilidades. Mas essa possibilidade com 3 zagueiros é algo que você pensa também com o Caleri, ou foi uma solução mais específica para essa ausência de um cara de referência como é o Caleri? Obrigado. Não, bacana. Eu penso também com o Caleri, eu acho que a gente consegue ter uma sustentação, uma saída de bola bem organizada, sem ter que baixar, às vezes, um lateral, um volante para fazer esse terceiro homem e ficar uma distância maior para a gente percorrer, a gente preencher mais o setor de meio para essas segundas bolas, ofensiva e defensiva, com essa saída de 3. É uma alternativa que a gente ganha com certeza, principalmente nesses momentos que a gente tem o Wellington, Igor Vinícius ou o próprio Moreira, que são jogadores de muito corredor, né? muita força ofensiva. Aí eu acho que esse sistema funciona bem com o Caleri também. Nós podemos com certeza usar, porque é um cara que, além de brigar muito, de tirar bem essa primeira pressão, essas bolas elas vão teoricamente, né, elas passem com mais frequência na frente da área e a gente tem um pouco mais de presença. Eu acho que tem os prós e os contras disso. Hoje, com um time de mais mobilidade, a gente perde um pouco essa presença de área, né? O Luciano, por mais que ele é ali um segundo atacante, fica próximo da área, não é igual. O Ferreira também não. O Lucas chega um pouquinho mais de trás. Foi muito bom o que eles fizeram, mas é uma situação que a gente também pode ter essa alternativa, sim, com o Caleri. E eu acho que vai ficar bom. Carpini, boa noite. O Pablo Maia recebeu cartão amarelo, está suspenso, não joga o próximo jogo, o último jogo, né, a rodada decisiva, valendo classificação para o mata-mata. E o Luiz Gustavo está lesionado. Em tese, você não tem um primeiro volante à disposição, mas eu queria saber de você qual que é a sua ideia para o meio-campo do São Paulo, já visando o Ituano. O Alisson e o Pablo Maia são 2 jogadores que marcam, mas também jogam, não tem essa de primeiro e segundo volante. Qual que é a sua ideia para armar esse meio-campo? Você acredita que um segundo volante, um jogador com uma característica de mais de saída de jogo, menos marcadora, pode se encaixar na vaga do Pablo Maia tranquilamente? O que você tem em mente para esse meio-campo? Bom, nós temos dentro do elenco algumas boas opções, né? Muda um pouco a característica individual, com isso também deve mudar alguns aspectos coletivamente, mas acho que a gente tem boas alternativas. Nós vamos ter uma semana aberta para a gente analisar com calma, né? Nós não temos em tese um primeiro volante, mas nós temos o Michel, que já fez essa função em outros momentos, nós temos o Bobadilha, né? Que às vezes ele tem talvez as pessoas enxergam ele mais, e eu também enxergo ele assim, talvez como você, como um segundo, um cara de corredor que pisa na área,
mas ele é um dos líderes em desarmes nos jogos que ele atua. Então ele é um cara que tem também essa parte defensiva, assim como o Alisson e o Pablo. Ele tem o poder e a capacidade física de marcar bem e de se apresentar ao ataque até um pouco mais que esses dois que nós citamos, o Alisson e o Pablo, até pelas suas características, mas não deixa a desejar também no setor defensivo. Então, são situações que a gente ganha, são alternativas que nós vamos precisar criar. Isso tem sido uma tônica já desse início de temporada, foram 12 jogos, a gente está sempre buscando alternativas, trazendo alguns pontos aí para a gente avaliar durante a temporada. Eu acho que a cada rodada, a cada situação que a gente experimenta, a gente consegue entender melhor tudo que a gente tem em mãos e o que nós vamos precisar e durante a temporada. E eu estou otimista e contente com a nossa temporada. Carpini aqui, boa noite. Rafael Jacobucci, da Rádio Craque Neto. O senhor comentou agora há pouco que eles não quis comentar em relação à atitude do Abel na beira do gramado em relação à arbitragem. Mas a gente atrás do gol, que chama a atenção é o seguinte: o Abel reclamando constantemente o posicionamento da arbitragem, porém, quando vai um membro da sua comissão técnica, faz uma reclamação mais forte, é expulso de forma direta. Eu queria que você comentasse isso, até em relação de justiça. Não vai comentar. Como vocês acompanharam o jogo e vocês estão sempre atentos a esses detalhes, até mais do que eu, né, que a gente está muito ali focado dentro do gramado, no jogo, nas alternativas, naquilo que a gente pode melhorar. Mas eu vi por diversas vezes, em alguns momentos, toda a comissão na área técnica, né? E nós tivemos alguns momentos também, não foi um só não, mas muito menos e de maneira muito menos assintosa, e foi um pouco mais enérgico. Eu acho que essa regra de um peso diferente não se aplicou só fora de campo. Você me entende? Carpini, boa noite. Gabi Guimarães, da TV Bandeirantes. O São Paulo está numa situação complicadíssima, né? No grupo D, dá para a gente chamar assim, apesar de estar na liderança, são 2 vagas para 3 times. Queria que você fizesse uma projeção desse duelo contra o Ituano e se te preocupa a possibilidade de não avançar para a fase de mata-mata. Obrigada. Bom, como eu falei, né, a gente sempre respeita todas as opiniões, mas eu vejo de maneira diferente. Não acho que o São Paulo, eu não acho que acho que eu não terminei a dela ainda. Eu não vejo que o São Paulo está preocupadíssimo nessa situação, né? Mesmo porque eu acho que seria uma situação complicada se nós estivéssemos fora dos classificados e ainda mais se nós dependêssemos de fazer o resultado e torcer pelos outros, né? Então, eu vejo sim que nós poderíamos estar nesse momento da competição numa situação em relação à pontuação um pouco mais confortável, mas não foi o que aconteceu. E aqui a gente procura soluções, não ficar potencializando coisas que não aconteceram. Então, mais uma vez, eu acho que a situação ela não é desesperadora, muito pelo contrário. Nós temos uma temporada pela frente, muita coisa boa sendo produzida, olhando, vendo, observando, testando, ajustando, melhorando. Eu acho que esse é o caminho para a temporada do São Paulo. E como eu disse, avançar a próxima fase da competição depende só do São Paulo. Nós dependemos de combinações de resultados. Então, eu não vejo de maneira complicadíssima. Eu vejo que é um grupo mais difícil da competição e é uma disputa acirrada. Não tem nada garantido, está tudo em aberto, com 3 equipes que vêm apresentando um bom futebol. Aqui, Carpini, tudo bem? Gabriel Rigoni, da TV Globo. Está se encerrando nessa semana a janela de transferências. Queria que você primeiro fizesse uma análise da janela de São Paulo até aqui e se você ainda espera por algum reforço a mais até o dia 7. A gente tem trabalhado, né, muito também em relação a essas possibilidades, mas até então não nada de alguma situação encaminhada, né? Conseguimos concluir a situação do André, que eu acho que foi uma disputa que o São Paulo foi muito competente, né? Porque envolviam outras equipes também com interesse no atleta, e ele está muito feliz aqui, a gente está feliz também com a chegada dele. Ainda tem algumas situações, como eu já apontei em outros momentos, que a gente entende uma necessidade. A gente já falou de um zagueiro canhoto, de mais um lateral. O Wellington está sobrecarregado. O Patrick tem entrado e tem atuado também muito bem. Tem sido uma boa surpresa esse jovem, apesar de fugir um pouco da característica em alguns momentos do jogo e ser um pouco diferente do Wellington. Não que eu ache isso ruim, mas talvez seja uma situação que se
tivesse alguma oportunidade no mercado, talvez o São Paulo faria o esforço dentro das condições, mas a gente não está com toda essa intensificação, essa intensidade nas buscas, né? Se surgir uma boa oportunidade, nós temos sim algumas carências, assim como todos os clubes, né? Carpini, boa noite. Fugindo um pouco do jogo que eu acho que você já secou bastante, queria que você falasse um pouquinho sobre o Campeonato Paulista. Claro que todos os clubes assinaram, concordaram da forma que ele é, como ele é montado, tabela e tudo mais. Até o formato é pensado atualmente para reduzir o número de data, que é pesado, é um calendário chato do Brasil, né? Muita gente reclama. Mas eu queria que, não porque o São Paulo está nesse grupo mais complicado, mais difícil, né? Com mais equipes de nível buscando os pontos, mas talvez para fazer uma reflexão para o futuro, para os próximos campeonatos, se essa forma te agrada, como é feito o campeonato, a tabela, por exemplo, Portuguesa já classificada com 10 pontos, São Paulo ainda não, né? E com muito mais pontos. Queria que você secasse um pouquinho mais para levantar esse debate para as próximas temporadas. Sim. Eu prefiro assim tomar um cuidado para levantar esse debate nesse momento, para não soar como um pretexto para a gente ainda não ter alcançado o objetivo da classificação. É o grupo mais disputado, é o grupo que mais somou dentro da competição. Duas equipes também, né? O São Bernardo e o Novo Horizontino são duas equipes muito qualificadas, que têm um padrão já de 2 ou 3 temporadas juntos e bem definidos. Então é uma disputa acirrada e ela encontra-se aberta até o último momento da competição. Nós estamos na 11ª rodada. Por uma rodada só o São Paulo não teve entre as duas equipes. Isso não vale nada se na 12ª nós não tivermos, a gente sabe disso, mas acho que vale ressaltar que a gente vem numa constância, né? Numa evolução dentro das nossas dificuldades, e todos têm elas, mas em relação ao modo de disputa, eu acho que quando finalizar a competição, inclusive essa pré-competição, a gente sempre tem reuniões em relação a isso, né? Então, eu acho que ali seria o momento da gente pontuar algumas coisas, mas aqui, talvez se eu fale alguma coisa em relação a isso, pode soar como uma desculpa. Não só a Portuguesa, mas o próprio Red Bull, não sei como terminou o jogo, Bragantino, mas com 18 pontos já tinha garantido a classificação, a mesma pontuação do São Paulo e tudo em aberto, mas enfim, é o que nós temos, é a competição, é o modo de disputa, e nós temos uma partida pela frente que também vai ser muito difícil, mas que nós dependemos apenas dos nossos esforços e não de combinações de resultados. Então, por isso eu não vejo que é um fato desesperador, né? E nós estamos preparando uma equipe para uma temporada. Claro que a temporada passa pelo estadual, mas tem muita coisa boa sendo feita. Encerramos então com o técnico Thiago Carpini. Obrigado a todos pela presença. O coletivo, assim, é o esperado. Logo você percebe que já repararam também que ele não ia dar muita brecha para isso. Sim. É o costume do Carpini mesmo, ele não é de entrar nessas polêmicas de arbitragem, não é a primeira vez. Então, assim... Eu acho até o correto, viu? Não adianta, porque como ele falou, né, mas... Aí ele entra nessa polêmica, depois aí a semana inteira falando simplesmente sobre o que ele falou sobre o jogo ou o técnico, sabe? Qual que é a necessidade disso? Realmente nenhuma, né? Então, concordo com ele nisso daí. De resto, falou o básico, deixou já o que a gente mais ou menos imagina, que vai ter esse trabalhozinho aí. Eu acho que ele não vai escalar o Michel Araújo ali de segundo volante. Acho que ele vai acabar usando o Bobadilla mesmo. Ele mesmo já cita ali até algumas questões de desarme, um dos que mais desarmam quando está em campo e essa chegada na área. Então eu acho que vai ficar realmente nessa opção. E eu acho que é a opção mais viável também nesse momento. Também acho. Mas é isso. Sobre o Carpini é isso. Depois a gente volta. Vamos ver se com um vídeo ou como uma live. E aí a gente fala dessas coisas que perguntaram pro Carpini, sobre essa questão aí do Richard Rios não ter sido expulso, da polêmica agora do Belmonte com o Abel. Então, assim, muito assunto para falar, mas cabe a um outro vídeo, que esse aqui já nós estendemos bastante, né? Então é isso, pessoal. Ficamos no próximo vídeo. Obrigado aí, Ronaldo. Obrigado, Felipe. Tamo junto. Falou. Falou.